Hoje vamos olhar para um material um bocadinho diferente. Sim, uma fonte singular, não é? Exato. É um trecho de uma entrevista simulada com o Albert Einstein a falar sobre xadrez. Vem de um podcast fictício, Cheque com Génios. Curioso. Pois, e o nosso objetivo aqui é tentar perceber as ideias sobre xadrez, ciência, estratégia, que são atribuídas a ele nesta entrevista específica. Certo, focarmos no que esta fonte apresenta. E para começar, pronto, a ideia central que eles põem na boca dele é que o xadrez era mais que um jogo. Era a ginástica da mente. O texto diz que ele aprendeu com um tio, lá em Munique, e que via cada jogada, bem, como um problema a resolver, uma possibilidade. Um exercício mental mesmo. E o que eu acho fascinante, na forma como a fonte coloca isto, é quase como se fosse uma necessidade. Sim, a mente, tal como o corpo, precisa de desafios, de exercício. Fazem essa comparação direta, não é? Pois fazem. A analogia que usam entre resolver problemas no tabuleiro e trabalhar em equações complexas na ciência. Exatamente. Sugere que o tipo de raciocínio, bem, teria estruturas parecidas. Pelo menos é essa a visão que o texto constrói, claro. Claro. E é aí, nessa ligação com a ciência, que a coisa fica realmente interessante, eu acho. O texto traça paralelos muito explícitos. Diz que pensar vários lances à frente, calcular as consequências, até mesmo a ideia dos sacrifícios táticos. Há como entregar uma peça por uma vantagem maior. Exato, como um bispo por um checkmate, por exemplo. Dizem que isso é comparável ao método científico. Bem, formular hipóteses, ver resultados e, crucialmente, a parte de ter de sacrificar ideias menores, que não funcionam, por um avanço maior na ciência. A fonte vê um reflexo direto nisto. Perspectiva interessante. E se ligarmos isto ao quadro geral que a entrevista pinta, o xadrez não é só entretenimento. É apresentado quase como uma ferramenta para desenvolver o raciocínio, mas também a resiliência. Onde menciona isso, especificamente, não é? Diz para esta figura do Einstein, o xadrez foi uma espécie de âncora. Em tempos difíceis, guerras, exílio. Exato. Que o jogo ensinava paciência e que lembrava sempre das reviravoltas da vida como uma situação pode mudar. É uma forma curiosa de olhar para a adversidade através do jogo, e a fonte até lhe atribui conselhos práticos. Os mais novos, não é? Pois, a dica seria, não tenha a pressa. A pressa, segundo o texto, leva a erros. Tanto no jogo como fora dele, quer dizer, faz sentido. E reforça aquela ideia que já ouvimos noutros sítios de que se aprende mais com as derrotas. Parece haver um incentivo a ver os erros como, bem, como lições. E isso leva a pensar noutro ponto. O lado mais humano que a fonte escolhe mostrar. A parte do Chaplin. Essa mesma, quando lhe perguntam com quem jogariam a última partida, a escolha atribuída não é um grande mestre, mas o Charlie Chaplin. Não pela qualidade do xadrez dele, que o texto diz que era modesta, mas pelo riso, pela leveza, mesmo que ele competesse a jogar. Isso sugere que, nesta construção do Einstein, a ligação humana, o humor, tinha um peso enorme. Quase um escape, como diz a fonte, ao tédio da existência. Quase como que a equilibrar o gênio com essa necessidade de alegria, de conexão. Portanto, resumindo o que tiramos desta fonte específica, temos esta imagem construída de um Einstein que vê o xadrez como um treino mental essencial. Espelho do pensamento científico. Sim, e um jogo que, nesta versão, não só aguça a mente, mas também fortalece o espírito perante as dificuldades. Ensinando paciência e a aprender com os erros. Talvez a reflexão final, pegando naquela citação que a fonte usa para fechar a entrevista, no meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade. É uma visão muito particular, claro, moldada por esta entrevista fictícia. Talvez seja essa a questão. Como é que essa ideia, que aqui é ilustrada pelo xadrez e atribuída a esta figura de Einstein, pode ecoar noutras áreas? Outro mais, na nossa vida ou noutros campos do saber, podemos aplicar essa lente de procurar a oportunidade dentro do desafio. Encontrar o nosso próprio checkmate inesperado num problema. É algo que esta fonte, à sua maneira, nos deixa a pensar.